épico. Épico é a palavra que define esse filme. Salve galera, Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos de Duna, parte 2. Não só trazendo algumas considerações rápidas aqui do que eu achei sobre o filme, mas também trazendo uma discussão teológica sobre liberdade, o povo de Deus, mas discutindo principalmente se ele é uma crítica à religiosidade das pessoas ou se na verdade ele está ressaltando isso. Fechou? Então se você não quer ser dominado pela voz das Bene Gesserits do nosso tempo, já se considere inscrever aqui no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos e bora trocar ideia então sobre Duna, parte 2. Cara, o que falar desse filme, né? Eu assisti o Duna, parte 1, essa semana, né? Porque eu não tinha assistido até então. E, cara, é assim, um filme que eu gostei, obviamente, mas que ele é um filme longo, ele é bem parado, ele tem toda a construção do universo, da política, daquilo lá. E não é por nada não, mas ele me deu bastante sono. Não é à toa que eu tive que assistir ele em 2 etapas, né? Eu não consegui assistir em uma sentada só. Mas ele é muito competente, obviamente, em todas as suas qualidades técnicas, etc. E também a gente entende ele ser um filme mais lento, mais contemplativo por conta dessa construção do universo. Embora, eu não sei, eu não conheço, não sou fã dos livros, né? Mas eu tive que assistir o filme e ver ali uma série de outras explicações em outros canais, porque eu particularmente acredito que não peguei todas as nuances, todos os detalhes aqui. Mas, óbvio, isso não estraga a sua experiência com o segundo. Eu acredito que o segundo você expande um pouco mais a compreensão de algumas coisas, você não vai para o segundo filme boiando, ficar sem entender nada, mas obviamente que essas explicações, pelo menos no meu caso, me ajudaram bastante, né? Já deixa nos comentários se você também não conhece os livros, se você teve essa mesma sensação de que o primeiro filme ele apresenta o universo muito bem, obviamente, mas que ainda assim não dá pra você entender todos os detalhes, todos os meandros ali das grandes casas, toda aquela política envolvendo, toda aquela aura espiritual das Bene Gesserits e etc, daqueles mentalistas também, se eu não me engano é esse que é o nome, né? Me perdoe se eu falar alguma palavra errada aqui também, mas então nós chegamos no segundo filme e cara, que experiência magnífica, né? Se você gostou do primeiro filme, saiba que você vai entrar em êxtase com o segundo. Se você não gostou do primeiro, talvez dê uma chance pro segundo, que talvez você goste. Ele é um filme magnífico. As qualidades técnicas aqui eu não preciso nem perder meu tempo falando, porque tá todo mundo comentando de fotografia, da sonoridade e etc. Isso já tá presente desde o primeiro, mas eles conseguiram, é claro, aumentar aquilo que já era muito bom no primeiro. Tecnicamente, o filme ele é impecável. O filme ele é bem longo, né? Então toma cuidado com os líquidos que você vai beber ali durante a sessão ou antes da sessão, porque ele tem 2 horas e 46 minutos, mas, gente, isso passa num piscar de olhos. Eu sei que acabou o filme, assim, eu fiquei, como assim já? Obviamente me preparei, né? Já não tomei nenhum líquido antes para não me prejudicar durante a sessão, mas que filme magnífico, ele passou num piscar de olhos, assim, eu fiquei, cara, já acabou, porque ele é um filme bom, ele te prende do começo ao fim. Eu só quero deixar aqui, talvez um cuidado, porque eu já tinha visto algumas pessoas comentando do filme antes dele estrear oficialmente nos cinemas, e algumas pessoas falaram que ele é muito mais frenético e agitado do que o primeiro. Isso é verdade, porém vá com calma, porque isso não quer dizer que ele vai ser ação do começo ao fim, né? Talvez alguns possam se frustrar nesse sentido, dependendo do que você ouvir pela internet por aí. Foi um pouquinho o meu caso. Eu gostei do filme, mas do jeito que apresentaram, algumas pessoas falaram, eu achei que realmente não ia parar. Mas sim, ele tem ainda momentos de diálogo, ele tem momentos de contemplação, né? Esse diretor, ele é muito contemplativo, ele mesmo teve uma fala recente que ele gosta muito mais de contar a história por meio de imagens, não por meio de falas. Então você já espera isso do filme. Então ele tem seus momentos lentos, mas ainda assim você tem aquela sensação de que há um plot acontecendo, de que há uma história acontecendo. Diferente do primeiro filme, que você fica meia hora entendendo, meia hora é pouco, né? Mas você fica tentando entender o que acontece, o que vai acontecer, etc. Você vê toda uma construção de mundo, mas que parece que não tá indo para lugar nenhum. Obviamente que ele tá, mas a gente não tem essa sensação no primeiro momento. Já que no segundo filme, não. A gente tem aquela sensação de que as coisas estão se movendo, elas estão caminhando para um desfecho específico. Então, mesmo que ainda tenha alguns momentos que são mais lentos, que são poucos, né, comparado ao primeiro, ainda assim, você tem essa sensação de que as coisas estão caminhando. A ação, o desenvolvimento do mundo aqui, ele é impecável. Claro que fica como um comentário aqui que você
tem que assistir esse filme no cinema, né? Por tudo que é bueno, você tem que assistir esse filme no cinema, que é uma experiência ali de vida que é magnífico. Você assistir, esse foi um daqueles filmes que foram feitos para assistir no cinema, embora eu não tenha assistido a parte 1 no cinema, né? Mas a parte 2 eu não pude deixar de ir lá conferir, e que baita experiência. O universo do Duna, ele é sensacional. Eu mesmo, como eu disse, não conheço os livros, né, então não tenho conhecimento de todos os detalhes, mas já desde o primeiro filme a gente vê um universo muito intrigante, com diversos elementos, com diversos plots, com diversas questões políticas, tá, e até religiosas, etc. Então são coisas que criam uma curiosidade de você entender cada vez mais sobre o funcionamento daquele universo. O protagonista, ele é fantástico. No primeiro filme, nosso primeiro encontro com ele sem camisa, você vê aquele cara magrelo, esquelético assim, você fala, rapaz, esse aqui vai ser o protagonista, né? Ele que vai ser a liderança aqui nesse filme, etc. E você fica com um pezinho atrás, mas cara, já desde o primeiro filme, ele passa assim essa aura de ser alguém diferente, e ele passa essa imponência, né? Mesmo sendo uma cara de menino, ele quase de criança, mesmo sendo magricelo, mas ele passa uma imponência assim, de alguém que está preparado para liderar aquele povo, e a atuação do ator aqui tá incrível. No segundo filme a gente tem ainda mais crescimento, a gente consegue ver muito mais, né, ele se desenvolvendo, ele crescendo, aprendendo sobre Duna, aprendendo sobre aquele povo, crescendo como guerreiro, como uma figura política, religiosa. É interessante você ver esse reconhecimento dele. Inclusive tem uma cena ali que é a cena fatídica dele sendo finalmente reconhecido pelo povo ali como o grande Messias. E cara, que cena maravilhosa, você quase levanta junto com o povo ali reconhecendo ele, a autoridade dele, porque cara, que protagonista fantástico. A Shani, né, a sua parceira romântica ali do Poe, ela também é uma personagem incrível, ela tem uma presença muito forte também, ela tem um papel importante que acredito que ainda vai ser mais relevante no futuro, mas me incomodou um pouco a parte religiosa dela, ou seja, a parte de que algumas profecias são faladas com relação a ela também, etc. E essa parte assim um pouco mais mística, religiosa dela não me convenceu tanto. Inclusive tem uma cena que ela tem uma ajuda fundamental ao Poe, e pra mim essa cena ela não ficou legal, parece que ficou meio corrida ali, você não sente a pressão do momento, parece que é muito mais uma conveniência de roteiro do que qualquer outra coisa. Quando você assistir, você vai entender isso. O vilão, bom, o vilão não tem palavras para descrever. Aqui a gente tem um vilão não só amedrontador, mas a gente tem uma introdução fantástica do que é o vilão. E aí você compara com um certo vilão recente aí desses filmes de super-herói e você vê ali qual que foi mais bem introduzido. E é engraçado porque esse vilão aqui a gente tem suas motivações, mas ainda assim elas não são nem tão trabalhadas, tão elaboradas assim, mas você vê que quando o negócio é bem feito, o vilão ele é marcante e a gente compra a jornada daquele vilão ali, a gente fica admirado, a gente sente a pressão e o medo que o personagem traz. Por quê? Porque foi feito um bom trabalho, ainda que de certa forma rápido, no sentido de que a gente tem as motivações dele, mas é tudo tão rapidinho, passa tão rapidinho, mas não estou falando isso como uma forma de crítica, muito pelo contrário, de que apesar de ser rápido, o negócio foi bem feito e você consegue embarcar na jornada também com aquele vilão ali. É um vilão que ele convence em tela. De tal forma também que a última luta, rapaz, ela é de tirar o fôlego. Você não consegue piscar os olhos. Você fica estático assim, querendo ver cada detalhe, cada movimento. Você não quer perder um segundo daquela luta. E rapaz, de novo, isso aqui tudo é construção de filme. É a construção de um bom vilão, de um bom protagonista, de um bom enredo, de uma boa história. E você quer ver qual que vai ser o desfecho daquilo. E você quer ver aquela batalha final o quanto antes. E quando ela chega ainda bem executada, nossa, acho que êxtase é a palavra certa. Você fica ali totalmente estático observando aquela luta. E tem um ponto interessante no filme. O filme nos ensina através das reverendas madres que são apenas as mulheres que têm a habilidade única de desenterrar o passado, porque os homens, eles morrem no processo. Você vai entender melhor essa piada quando você assistir o filme. E como a ficção, ela imita a realidade, então a gente tem aqui a prova cabal dessa habilidade única das mulheres. Agora vamos entrar para nossas discussões a respeito da religião, dos elementos religiosos que estão presentes ali no filme, de toda a discussão em volta da religião presente no filme. É falado mais de uma vez, inclusive pelo personagem da Shani, de como a religião, essa figura messiânica principalmente, ela tem esse poder de escravizar as pessoas.
E é claro, ela tem total razão. Acho que todo mundo consegue concordar com ela de que a religião, sim, ela tem um poder dominador que pode ser usado para escravizar pessoas. Mas o grande ponto também é a figura que está ali presente. Se aquela figura ela é apta ou não. E para mim, o Paul, ele, pelo menos num primeiro momento, ele é um líder apto. Você vê os pensamentos do personagem, você vê as visões que ele tem, você vê os medos que ele tem sobre causar mal àquelas pessoas, sobre não atender as expectativas delas, sobre elas sofrerem por causa dele. Você vê que ele é alguém que entrou naquele povo, que faz parte daquele povo e que ele está preocupado com o bem-estar de todos. É diferente, por exemplo, do barão e sua família. Você vê ali até a forma como eles chamam aquele povo e você vê essa diferença sobre aqueles que querem única e exclusivamente dominar e oprimir aquele povo e aquele que de fato quer o bem-estar daquele povo, quer levar eles para o paraíso verde. Então isso, apesar do perigo que existe sim numa figura messiânica religiosa poderosa, mas você vê que aquele líder naquele contexto, é claro, estou falando de um universo fictício aqui, mas o líder ele pode ser alguém apto para estar na frente de um povo, desde que ele seja um líder capaz de sim trazer o bem para aquele povo. E trazendo para a nossa realidade, é claro que a gente sabe que Deus e Jesus Cristo, eles são sim os nossos governadores. Jesus Cristo é sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente lembra que já desde o Antigo Testamento a teocracia ela era a norma vigente e ela voltará a ser, né? Na Nova Jerusalém, Deus ele reinará sobre todo o universo. Mas a gente não precisa ter medo disso, porque esse Deus, esse grande regente de todo o universo, esse grande governador, ele é um pai que ama seus filhos, que ama suas criaturas. Então por que você vai ter medo de um governo amoroso, de um governo carinhoso que quer única e exclusivamente o bem dos seus? A gente não precisa temer esse tipo de coisa. E, é claro, o Paul, novamente, estou falando como um leigo aqui que não conhece os livros, então não sei qual que vai ser o futuro desse universo. Mas eu acredito que o Paul talvez não esteja certo em todas as suas escolhas, né? Principalmente esse arco de vingança que ele busca tanto, eu acredito que isso vai trazer alguma consequência negativa, ou então ele deverá aprender isso de alguma forma antes que venha uma consequência trágica ali. Mas por enquanto o Paul ele faz parte um pouco daquele arco de personagem de um herói estático que eu comentei recentemente nos meus vídeos, onde o Paul ele tem espaço para crescimento, é claro, acredito sim que ele vai crescer, mas que no primeiro momento é ele muito mais que está afetando o ambiente à sua volta, né? Ele aprende, ele tem espaço para crescimento, ele aprende sobre o deserto, sobre aquele povo, sobre como sobreviver ali, mas você percebe que ele muito mais que impulsiona o ambiente à sua volta do que o ambiente impulsionar a ele. Claro, mas isso não é uma regra fixa. O Paul ele tem sim crescido e ele vai crescer muito mais. Eu acredito sim que ele vai cometer erros e que ele vai precisar corrigir esses erros, ou então a gente pode perceber no final também um arco do herói negativo, que é aquele arco onde o herói ele tem uma verdade, mas ele percebe que aquela verdade ela estava errada o tempo todo e ele acaba quebrando a cara no final. Isso pode acontecer também com o Paul, eu espero que não, mas isso pode acontecer, dele passar toda essa jornada acreditando que ele é o grande Messias e Salvador e etc, e ele perceber que não, e que na verdade essa liderança dele só trouxe mais miséria e desgraça para aquele povo. Eu espero que não seja o caso, mas isso pode acontecer também, e isso faria parte desse arco do herói negativo que a gente fala. E é interessante porque muitas pessoas falando sobre esse filme, elas apontam sobre esse fanatismo religioso, né? Principalmente porque o povo de Sul, pelo que eu percebi, eles não tinham esse elemento religioso muito forte, eles não eram fundamentalistas como o filme traz. O elemento religioso ele é ressaltado aqui e a gente não sabe, pelo menos no primeiro momento, se aquilo está em tom de crítica ou em tom de um elogio. Mas aqui todo mundo está entendendo como uma crítica, mas eu quero ser o ponto fora da curva, porque eu quero pensar com você. A gente fala tanto sobre fanatismo religioso, mas por que é fanatismo religioso se, ao que tudo indica, o Paul de fato é o Messias daquele universo? Posso estar errado de novo, não conheço o futuro da obra. Mas se o Paul ele realmente for o Messias daquele universo, você percebe que não existe fanatismo religioso? Porque o Paul, novamente, tudo indica que sim, ele é o grande esperado, ele é o grande escolhido. Tantas profecias falando a respeito dele, ele de fato tendo essa habilidade de visões e etc, tendo o elemento místico, religioso, sobrenatural ali conduzindo o Paul para onde ele está. E obviamente ele tem essa figura messiânica, carga messiânica cristã ainda por cima, tá ali bem presente. A gente vê um momento de morte e ressurreição do personagem que é uma mudança, uma virada de chave
ali para sua liderança. Então, se o Paul ele realmente for o Messias, então se justifica toda aquela expectativa, toda aquela esperança que aquele povo tinha. E isso, novamente, não é uma coisa negativa, mas as pessoas elas têm apontado só como se fosse negativa. Ai, olha a religiosidade ali presente. E não necessariamente. Acredito que se nós vivêssemos na época de Jesus, muitas pessoas também falariam como é religioso, como uma religiosidade extrema, por exemplo, uma mulher ali com fluxo de sangue, ela colocar sua vida em risco, saindo em público no meio de uma multidão para tocar meramente na ponta da roupa de Jesus para ela ser curada. Qualquer um nos dias de hoje que visse isso ia falar: nossa, que mulher religiosa, nossa, que fanatismo religioso. Mas ela de fato foi curada. Jesus realmente é o Messias e Salvador. Então aquilo é fanatismo religioso ou uma esperança certa depositada num lugar correto? Esse é o grande ponto que a gente tem que se questionar. Que muitas pessoas gostam de criticar quem tem uma fé religiosa, de falar, é o fanatismo, olha a religiosidade. Mas e se essa pessoa estiver certa? Aquilo é fanatismo? Aquilo é religiosidade? Ou a esperança dela está no lugar certo? Fica o questionamento aqui. Até porque todo mundo fala: ah, olha só essa crítica aqui ao fanatismo religioso. Mas ninguém fala, por exemplo, que o filme ele pode estar criticando também o cinismo, porque o povo do norte, ele representado principalmente na figura da Shani, eles não têm essa expectativa no Messias. Eles têm essa esperança pro aqui e agora, né? É dito que eles não querem um Messias estrangeiro, mas que eles mesmos devem conseguir a sua própria liberdade. Mas para pensar, eles vão conseguir a liberdade para continuar vivendo no deserto, um lugar totalmente inóspito, hostil, um lugar sem vida, um lugar de difícil sobrevivência, e eles vão aceitar isso? Ah, nós somos livres, mas continuam vivendo num lugar extremamente difícil de viver. Isso é o suficiente? E aquele paraíso verde que eles tanto almejam, que eles tanto desejam? Então será que essa vida representada naquele povo do norte não é meramente um cinismo? É aquele cinismo de que não existe uma vida para além dessa, de que aqui é tudo que existe, então vamos viver aqui e não importa nenhum elemento metafísico, não importa nenhuma espiritualidade, não importa nenhuma vida além dessa, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esse é o cinismo perfeito, representado lá no livro de Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, e a vida debaixo do sol é uma vida que não faz sentido. Será que o povo do norte não é uma representação disso? Por que ninguém fala que o filme ele também é uma crítica a esse cinismo que existe em muitos círculos, principalmente ateus por aí? Mas não, a crítica sempre em volta somente da religião. E aí até entrando na questão do Paul aqui, e aqui eu vou dar um pouco de spoilers, mas nada que acredito que vai estragar a sua experiência. Mas muitas pessoas elas têm criticado o Paul como essa figura religiosa que está se tornando uma figura política e de como aquilo é ruim para aquele povo. Mas será que o Paul ele tem tomado decisões erradas até aqui? Eu não sei, estou falando realmente como um leigo, realmente alguém que tem dúvida. Mas você para pensar, o Paul, ele, pra mim, ele não tem buscado poder e influência, ele não tem o desejo de voltar para a aristocracia como ele era no começo. Em momento nenhum eu percebo isso no Paul, um mero desejo de voltar ao poder, mas um desejo sim de libertar aquele povo pelo bem daquele povo para levá-los ao paraíso verde. E de outra forma, ainda assim, as escolhas dele foram erradas. Ele tem assim um sentimento de vingança que é falado no filme, que eu acredito, como eu mencionei, que pode trazer ali alguns resultados negativos, mas mais uma vez, ele desafia o imperador aparentemente por meios legais, vence o desafio, propõe acordos políticos e tudo mais, e ainda assim, no final do filme é falado que as outras casas não reconhecem a ascensão dele ao poder. Então, ele reagir com a guerra santa que se tem nisso ali, parece que não foi tanto uma escolha dele, parece que foi uma consequência inevitável ali, porque, novamente, ele tentou buscar a liberdade daquele povo e a resposta das outras casas foi a repressão, porque as outras casas não estão interessadas na liberdade daquele povo, mas meramente na especiaria presente naquele mundo. Então você percebe, será que o Paul ele só quer ser essa figura política e voltar ao poder à aristocracia? Eu acredito que não. Eu acredito que essa guerra ela foi inevitável, mesmo o Paul tentando evitá-la o máximo possível. Mais uma vez, algumas pessoas até falam que foi egoísta, essa busca dele é uma busca egoísta e etc. Mas para pensar, ele venceu o imperador por meios legais, ele podia finalizar aquele imperador, ele não finalizou, ele propôs acordos políticos, propôs alternativas e foram as outras casas que não o reconheceram, mesmo ele tentando fazer tudo certinho. Então não parece ser egoísmo e um
mero desejo de voltar à aristocracia. Claro, mais uma vez, não conheço o futuro da obra, pode ser que o Poe ele acabe se tornando um falso messias, eu não sei. Pode ser que ele tome decisões erradas, até porque as visões dele estão levando isso. As visões dele, ele tem visões ali que ele vê aquele povo sofrendo por causa dele, por causa do nome dele. A gente vê uma visão já no primeiro filme da Shani finalizando ele. E você fala, por que a Shani vai tentar finalizar o Poe? Não sei. Será que é um futuro que ele vai conseguir evitar? Ou será que é um futuro inevitável onde ele realmente vai ser reconhecido como um falso messias? Eu não sei. Mas o ponto é, onde muitas pessoas querem trazer como essa crítica à religião e etc. Eu acredito que não. Vamos esperar para ver. Eu acredito que pode sim ter uma crítica à religião e etc. Mas, mais uma vez, uma crítica que ela pode se tornar infundada no sentido em que o Poe, se ele realmente for o verdadeiro Messias, então não existe religiosidade e fanatismo. Existe uma esperança certa no lugar correto. Ah, mas você não acredita que o fanatismo ele é errado em toda e qualquer religião? Eu acredito que sim, mas uma compreensão errada que a gente tem do que é fanatismo são pessoas acreditando que um cristão fanático é uma pessoa muito cristã, que leva a Bíblia muito a sério. E na verdade é justamente o oposto. Uma pessoa que é um fanático, é um fariseu, é um religioso, é uma pessoa que está longe das Escrituras. É uma pessoa que não entendeu nada do Evangelho e das Escrituras. Timothy Keller vai explicar isso muito bem nos seus livros e qualquer dia eu trago aqui para o canal isso de uma maneira um pouco mais profunda. Então por enquanto vamos parar por aqui. E agora vamos falar sobre os Freemen. A gente acha que não é novidade para ninguém que os Freemen eles são uma representação perfeita do povo de Deus. Freemen vem de free man, um povo livre, e pelo que eu vi por cima, eles são um povo ali miscigenado, refugiados, tentando encontrar um lugar para habitar, e eles querem meramente a liberdade, eles querem simplesmente viver bem. E eles estão nesse aguardo desse Messias que há de trazer liberdade para eles. Então, olha aqui a gente percebendo essa ilustração perfeita do que é a igreja. Nós como povo de Deus, nós como esse povo livre, porque a verdadeira liberdade ela só existe na pessoa de Jesus Cristo. Então nós, agora vivendo em liberdade por meio do nosso Messias que já veio, nós temos liberdade e vida eterna e essa expectativa para o nosso paraíso verde. Então, é inegável que os Freemen, por mais que eles só queriam ser livres num primeiro momento, ainda assim eles vivem em um ambiente hostil, em um ambiente inóspito, e eles têm essa expectativa, essa esperança no paraíso verde. Então você viver meramente buscando uma liberdade presente para aqui, agora e aquilo como um fim em si mesmo, é o mais puro cinismo. É uma vida aceitando essa realidade terrível, que na verdade todos nós temos essa sensação de que o mundo não deveria ser como ele é e que nós aguardamos, sim, o grande paraíso, o nosso paraíso verde, um novo céu e uma nova terra, por meio de Cristo Jesus. E é nele que nós temos a certeza de que esse paraíso virá. Então, povo Freeman, espere no seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fechou, galera? Esses foram meus comentários sobre Duna. Eu já te convido mais uma vez para se inscrever aqui no canal para mais análises e discussões como essa. Já curte, comenta e compartilha. E bora continuar trocando ideia sobre Duna, se você concorda ou discorda do que eu trouxe aqui. Claro que de maneira respeitosa, mas vamos continuar batendo papo. Se você quiser deixar indicação de outras obras aqui pra gente assistir e trazer aqui pro canal, fiquem à vontade também. As pessoas que me pediram coisas, eu prometo que eu vou trazer aqui pro canal, né? Algumas, inclusive, eu já gravei, só tô precisando editar e postar aqui. Algumas eu já tô escrevendo um roteiro, outras eu tô só assistindo e ainda preparando alguma coisa, mas eu prometo que eu vou atender todos os pedidos que já foram feitos aqui e trazer aqui pro canal com o maior carinho, fechou? Então fiquem com Deus, galera, até a próxima e tchau!